Presentes os conselheiros Nestor Batista, Artagão de Matos Leão, Fernando Augusto Melo Guimarães, Durval Amaral e Ivens Scherper Linhares, bem como os auditores Sérgio Ricardo Fonseca, Tiago Cordeiro e Cláudio Augusto Canha, e também o representante do Ministério Público de Contas, procurador Flávio de Azambuja Berti. Declaro aberta a sessão número 22 deste ano 2015, deste pleno. Está convocado o auditor Cláudio Augusto Canha para a composição do quórum de julgamento, conforme portaria já veiculada. Coloco a ata da sessão ordinária anterior, de número 21, 11 de junho, para homologação. Está homologada. Concedo oportunidade para as comunicações do regimento, inclusão de processos na pauta. Conselheiro Artagão de Matos Leão. Senhor presidente, eu tenho uma comunicação a fazer e, por meio da informação 9615, a diretoria jurídica desta Corte trouxe ao conhecimento deste relator julgamento proferido pelo Tribunal de Justiça do Paraná nos autos de apelação cível e reexame necessário número 1.308.798, em que se confirmou sentença emanada pelo juiz da primeira vara de execuções fiscais de Londrina, que decretou a nulidade do processo de tomada de contas 363.440.99, instaurado em face da Comissão Pastoral da Terra de Londrina, versando sobre recursos repassados pelo Estado a título de transferência voluntária. Mencionado acordo considerou inválida a notificação da Comissão Pastoral da Terra pela via editalícia, por compreender que as anteriores tentativas de cientificação foram enviadas a endereço inexistente. Em consequência, também extinguiu a ação de execução fiscal decorrente de certidão de débito número 285.86.35.4, fundada no julgamento de contas da entidade. Desta feita, no intuito de dar cumprimento à decisão emanada do Egrégio Tribunal de Justiça, em atendimento ao artigo 436, parágrafo único, inciso 1º do Regimento Interno, comunico ao douto plenário o teor da decisão. Eu anexo aqui e dou por lido o teor da decisão e as providências a serem tomadas, senhor presidente. Era o comunicado. Conselheiro Ivens Scherper Linhares. Senhor presidente, inicialmente para devolver ao conselheiro Nestor Batista o processo de consulta 143.723.13 e ao conselheiro substituto Dr. Sérgio Ricardo Valadares Fonseca o pedido de rescisão 488.078.14. Gostaria ainda de solicitar a inclusão na pauta de hoje do pedido de liminar na rescisão 472.469.15 da Câmara Municipal de Marialva. E ainda, senhor presidente, trazer a deliberação deste douto plenário um ofício que eu encaminho a Vossa Excelência, resultado de uma questão levantada na primeira Câmara, quando do julgamento dos embargos de declaração do processo 104.91.70.14. Tratou-se, na verdade, da interpretação do artigo 490, parágrafo 1º do Regimento Interno, que dispõe: os embargos de declaração serão distribuídos ao relator que houver proferido a decisão embargada e será incluído em pauta para julgamento, e essa é a parte controvertida, no órgão colegiado em que foi proferida essa mesma decisão. Na verdade, houve uma discussão na Câmara, eu tive a oportunidade de fazer um singelo estudo da matéria, e a proposta que eu trago, isso até foi fruto até de uma observação do conselheiro substituto Cláudio Canha, seria de que seja interpretado esse dispositivo, quando fala no órgão colegiado em que foi proferida essa mesma decisão, no sentido de que seja feita a distinção entre câmaras e o Tribunal Pleno, de modo que o relator pode trazer a decisão dos embargos da declaração à Câmara, quando for competência da Câmara, aquela Câmara que ele estiver compondo naquele momento. Eu ainda acrescento aqui nesse meu
singelo estudo que, observando as regras que tratam da competência funcional, que seria o caso aqui, a distinção é pelas fases do processo, objeto em juízo e dos graus de jurisdição. Fases do processo não é o caso, objeto em juízo é justamente o que, me parece, nos autoriza a esse entendimento, uma vez que a competência da primeira Câmara e da segunda são absolutamente idênticas, e com essa preservação da diferença com a competência do Tribunal Pleno, estaríamos, evidentemente, preservando a competência definida pelos graus de jurisdição. Então, singelamente, senhor presidente, a minha proposta é que seja dada interpretação ao artigo 490, parágrafo 1º do regimento interno, no sentido de que os embargos de declaração sejam incluídos em pauta para julgamento no mesmo órgão colegiado em que a decisão foi proferida, Câmara ou Tribunal Pleno, sem necessidade que seja no mesmo órgão fracionário, em casos de alteração de sua composição, ressaltando ainda, restando assim competente a Câmara, a qual pertence o relator da decisão embargada, ou o Tribunal Pleno, sempre que a matéria for de sua competência. Então, essa proposta que eu trago para dirimir essa dúvida que foi levantada na primeira Câmara e que, havendo concordância, eu solicitaria, se é possível, que constasse da ata, até para futura referência, caso essa questão venha a ser discutida. Está em discussão o apontamento do conselheiro. Está aprovado. Alguém mais quer fazer uso da palavra? Conselheiro Durval Amaral. Senhor presidente, cumprindo o disposto regimental, comunico que procedi o processo número 15.3736, que trata-se /10, de prestação de contas estadual, a prorrogação e o sobrestamento desse processo na Diretoria de Contas Estaduais. Está comunicado. Conselheiro substituto Tiago Barbosa Cordeiro. Obrigado, senhor presidente. Para comunicar devolução do recurso de revista 349-490 de 2013, que é da pauta do auditor Sérgio Ricardo Valadares Fonseca. Ok. Eu faço a inclusão na pauta de dois protocolos, o 28, 38, 36, 15 e o 44, 15, 20. O primeiro é um procedimento de licitação na modalidade de pregão, eletronicamente, tipo menor preço, destinado à formatação de registro de preço para aquisição de alimento para o tribunal. Houve propostas, a de primeiro lugar, com o preço unitário menor do que as demais, e a de júri e Ministério Público opinaram pela regularidade do certame, de modo que, com fundamento no 522 do regimento, voto pela homologação da licitação, o valor de R$ 41.126. Está em debate, em votação, aprovado. O seguinte é um procedimento instaurado para a contratação por inexigibilidade de treinamento para servidores desta casa na área da contabilidade pública, um programa de educação continuada na contabilidade aplicada ao setor público, que servirá a servidores desse tribunal e demais interessados para, no mínimo, 50 servidores, no máximo 130. As instruções também são favoráveis, inclusive com a disponibilidade orçamentária e financeira para a contratação, pareceres da DIJURI e Ministério Público, e o meu voto, e trago a apreciação dos senhores, a contratação. Está em discussão, está aprovada. Deixo livre a palavra, não havendo interessados, passo a palavra ao conselheiro Nestor Batista. Senhor presidente, demais integrantes do plenário, começo a pauta com o protocolo 527-157-12, Câmara Municipal de Douradina. É um recurso de revista, segundo a Câmara determinou irregularidade,
em razão da percepção de subsídios acima dos valores devidos por agentes políticos. A DCM manifesta-se pelo conhecimento do recurso, no mérito pelo provimento, haja vista que os valores percebidos a maior pelos vereadores, esses valores foram recolhidos ao erário municipal de Douradina. O Ministério Público de Contas também se manifesta pela regularidade com ressalvas, e esta é a proposta do relator. Está em discussão. Senhor presidente. Conselheiro substituto Cláudio Canha. Senhor presidente, salvo engano, os recolhimentos foram feitos após a decisão em Câmara. Existe uma uniformização de jurisprudência do tribunal, se não foram para julgado, de que há a possibilidade de julgar pela ressalva até o julgamento do recurso de revista. Entretanto, essa parte veio desprovida de fundamentação, e toda decisão, seja ela administrativa ou judicial, tem que estar devidamente motivada, e por isso eu entendo que é pela não aplicação dessa parte da uniformização de jurisprudência, e vou registrar o meu voto, então, porque seja mantida a irregularidade das contas. Pela ausência de fundamentação, e não pela ausência da fundamentação na uniformização de jurisprudência, que é um trecho em que foi votado, mas não tem nenhuma fundamentação. Okay. Há esse voto discordante, já antecipado pelo conselheiro substituto. Põe em votação, não havendo quem queira aderir à divergência. Por 5 votos a 1, está aprovado o voto do relator. O protocolo 606-364-14, município de São José das Palmeiras, é um recurso de revista manejado por membro do Ministério Público de Contas, com vistas à reforma do Acórdão 3692-14, por meio do qual a primeira Câmara determinou o encerramento do processo de prestação de contas do município de São José das Palmeiras, referente ao exercício de 2008, o qual já havia recebido parecer prévio pela regularidade das contas com ressalva no parecer prévio 122-14, num voto muito bem lançado pelo eminente auditor Cláudio Canha. O Ministério Público recorre e solicita que o Tribunal institua sistema de acompanhamento das decisões emanadas pelos legislativos municipais sobre pareceres prévios emitidos pelo Tribunal de Contas. A DCM faz um longo estudo, faz comentários a respeito, inclusive, de leis e da relação que o Tribunal encaminha para o Tribunal Regional Eleitoral. O Ministério Público também se manifesta desta feita pelo não provimento em razão da perda do objeto, haja vista que a decisão da Câmara Municipal de São José das Palmeiras, por unanimidade de votos, acompanhou a decisão proferida por este tribunal. E assim sendo, a proposta do relator, acompanhando as manifestações, cumprimentando a DCM pelo brilhante estudo, pelo conhecimento e pelo desprovimento, mantendo-se a decisão deste tribunal. Está em discussão o voto do relator. Está aprovado. Senhor presidente, agradeço a Vossa Excelência, aos demais integrantes deste pleno, a pauta está atendida. Agradeço também. Passo a palavra ao conselheiro Artagão de Matos Leão. Senhor presidente, demais integrantes do plenário, tenho o processo 638-04514, recurso de revista, proposto em face de decisão, consubstanciada no acórdão 370614, que decidiu pela procedência de tomada de contas ordinária instaurada em face da Companhia de Desenvolvimento de Foz do Iguaçu, CODEF, relativo ao exercício de 2011, em razão da ausência de prestação de contas. Determinou a decisão recorrida de devolução integral do montante de R$ 51.813,03 pelo senhor Paulo McDonald Guise,
diante da não comprovação da aplicação do montante repassado pelo município à entidade em questão. Propôs ainda a aplicação de multa do 87.3b da Lei Orgânica. O requerente, em sua peça recursal, alega, em síntese, que a Companhia de Desenvolvimento de Foz do Iguaçu, bem como a Foz do Iguaçu Turismo e a Companhia de Habitação de Foz, foram extintas através da Lei Municipal 2184, a qual estabeleceu expressamente que o município assumiria todos os ativos e passivos, o que foi levado a efeito. Faz outros esclarecimentos e, por fim, diante da ausência de desvio de dinheiro público ou desvio ao erário, requer a reforma da decisão. A Diretoria de Contas Municipais verifica que o recorrente continua a ser decidioso no cumprimento de obrigações elementares de prestar contas, pois não juntou aos autos as demonstrações contábeis de 2011, tampouco as levantadas especialmente quando da liquidação da companhia, em 2014, ou cópia do pedido e deferimento de parcelamento de contribuições previdenciárias porventura pagas. Quanto aos repasses de 51.833,03 feitos pelo município em favor da CODEF, diante da ausência de informações robustas e confiáveis sobre a legalidade e fundamentação jurídica do termo de parcelamento das obrigações da companhia perante a Secretaria da Receita Federal, ou da falta de comprovação da impossibilidade jurídica do município assumir diretamente tais compromissos na condição de liquidante, assevera ser impossível opinar por sua legalidade. O Ministério Público também opina pelo não provimento. No nosso voto, senhor presidente, nós acompanhamos a instrução do processo pelo improvimento do recurso. Relatório e voto. Está em discussão o relatório e o voto. Está aprovado. Processo 89.49.55.14. Embargos de declaração interpostos pela Fundação Parque Tecnológico Itaipu Brasil e pelo senhor João Carlos Sotuyo, em face do acordo 5371, por meio do qual se julgou improcedente pedido de rescisão formulado pela Fundação, mantendo-se integralmente a decisão rescindenda, acordo 4692-13, proferido nos autos de prestação de contas de transferência voluntária 334907/08. Os autos tratam de prestação de contas de transferência voluntária celebrada por meio de convênio entre o Fundo Paraná e a Fundação Parque Tecnológico Itaipu Brasil, no valor de R$ 575.700, o qual tinha por objeto o desenvolvimento de ações para a elaboração de projetos de geração, distribuição de energia elétrica à base da biogás e resíduos de saneamento ambiental, de responsabilidade do Sr. Juan Carlos Sotuyo. Este foi julgado irregular, considerando a ausência de aplicação financeira dos recursos, no montante de R$ 287.500, além de imputar ao gestor a aplicação de multa administrativa pelo atraso na prestação de contas. O órgão apresentou ação rescisória com pedido de liminar, visando suspender a decisão, e por meio do acordo 12.3314 foi deferida a liminar pretendida para suspender os efeitos até o julgamento final do pedido de rescisão. Pelo acordo 5371, analisou-se o mérito da peça recursal, restando consignado que as impropriedades que ensejaram a desaprovação das contas são insanáveis. Por tal motivo, deveria o pedido de rescisão ser considerado improcedente. Em nova petição, a Fundação Parque Tecnológico Itaipu Brasil
e o senhor João Carlos Sotu apresentaram agora embargos de declaração, onde procuravam, na verdade, modificar a decisão anterior, sem, contudo, segundo a instrução do processo, lograr êxito, pois não se encontram os requisitos necessários para que o embargo de declaração seja provido. O Ministério Público também entende e dá razão à DAT, haja vista que os embargantes não demonstraram estarem presentes as condições para provimento do recurso, opinando pelo não provimento dos embargos. Essa também é a proposta do relator, nega provimento ao embargo. Está em discussão a proposta de não provimento dos embargos. Está aprovada. 446, 158, também embargos de declaração postos por Estela Mari Galvão Cush, da Beneficência Camiliana do Sul, Hospital Ana Fiorilo Menarim, e Basílio Galvão e Edio Rossetti, em face do acordo 2145, que conheceu dos recursos da revista interpostos pelos embargantes, porém negou-lhes provimento. A primeira embargante, senhora Estela Mari Galvão Cush, sustenta que há erro material no referido decision, mais especificamente quanto ao processamento de sua manifestação e a ausência de responsabilidade da embargante na alteração de dados da entidade. Por seu turno, os demais embargantes, Beneficência Camiliana do Sul, Hospital Ana Fiorilo Menarim e Basílio Galvão e Edio Rossetti, alegam que há contradição e obscuridade no acordo, nomeadamente em razão da inexistência de irregularidades sobre contratos da entidade com ela mesma por meio de filiais, da ausência de apontamento da prova de pagamento em duplicidade e da regularidade dos recebimentos do município de Carambeí. Diante dos argumentos acima, os embargantes pretendem o acolhimento dos presentes embargos declaratórios com efeitos infringentes, para o fim de modificar a decisão de acordo com seus pleitos. Após criteriosa análise do presente, observo que não existe qualquer erro material no decision, a despeito do que sustenta Estela Mari Galvão Cush. De antemão, cabe salientarmos que, embora a entidade tenha alegado não ter poderes para receber intimação em nome da senhora Estela Mari Galvão Cush, observa-se que por duas vezes, peça 26 e 73, a entidade recebeu intimações em nome da ex-gestora. Tanto é que a pessoa que recebeu o aviso de recebendo a R em nome do atual presidente, peça 75, é a mesma que recebeu o aviso de recebimento para a ex-gestora, peça 73. Destarte, não há plausibilidade nas alegações da embargante de ausência de efetiva citação de sua pessoa, uma vez que sua antiga empregadora, Beneficência Camiliana do Sul de Castro, recebeu todas as intimações em seu nome e, por óbvio, possuía a obrigação legal de tê-la comunicado das informações constantes em cada uma delas. Tanto é que ambas as partes utilizam, inclusive, os mesmos procuradores nos autos. Na verdade, o que de fato pretendem os embargantes é a rediscussão da matéria de mérito do acordo combatido, o qual já for apreciado em sede de recurso de revista, autos 162-334, sendo vendado fazê-lo nesta fase processual. Ressaltamos que os embargos de declaração são meio processual adequado para a integralização ou aperfeiçoamento do julgado, não se prestando para alterar as razões de mérito da decisão. Assim, o nosso voto é pelo conhecimento
no presente e no mérito pelo não provimento. Está em discussão. Está aprovado. Por último, senhor presidente, o 345811 trata-se da prestação de contas anual do Instituto Paranaense de Ciência do Esporte, relativos ao exercício de 2013. Eu vou adiar esse processo, senhor presidente. Ele já estava adiado. Estava adiado? Até o dia 9 de julho. É como eu disse, eu gostaria de adiar, mas não posso. Só reiterar. Não pode adiar o que já está adiado. Não é o Nestor que está pedindo. Está adiado. Continua com a palavra, Vossa Excelência, conselheiro Artagão. As contas do Instituto Paranaense de Ciência do Esporte relativos ao exercício de 2013 foram encaminhados pelo atual gestor, senhor Venilton Santos Nicoel. Não vai manter adiado? Pode manter adiado. Bom, ele estava adiado. O vencimento do adiamento é 9 de julho. Então eu vou manter adiado, senhor presidente, para poder discutir com o conselheiro Nestor Batista melhor esse processo. Assim, a minha pauta está esgotada, eu agradeço. Agradeço, Vossa Excelência. Passo a palavra ao conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães. Sentiu, senhor presidente, mais integrantes da primeira Câmara, eu tenho 3 processos que estão em pauta, que encontro em vistas, e não tenho nenhum processo para incluir em pauta, já que estou em dia dos processos do julgamento do Tribunal Pleno. Agradeço a atenção de Vossa Excelência. Agradeço. Com a palavra o conselheiro Durval Amaral. Senhor presidente, senhor procurador, senhores conselheiros, conselheiros substitutos, inicio o relato dos meus processos pela pauta da Corregedoria. Primeiro processo, o número 75.310. Trata os autos de representação da Lei 866/93, com pedido cautelar de suspensão do certame formulado por Kister e Machado Advogados, associados, que aponta a existência de irregularidades na tomada de preço 03 de 2009 do município de Novo Itacolomi, para a contratação de sociedade de advogados, para atuação em tribunais de segunda instância e superiores, nesse próprio Tribunal de Contas e no da União, como também para a defesa do município em qualquer fórum judicial situado na região metropolitana de Curitiba, bem como na elaboração de pareceres jurídicos para as diversas instâncias municipais. O representante apontou como irregularidades a ausência da indicação da quantidade de lides em tramitação a impossibilitar a formação do preço, imposição de cadastramento junto ao Sistema Unificado de Cadastramento de Fornecedores, exigência de atestados emitidos exclusivamente por entes públicos, exigência de 2 advogados com atuações anteriores perante o Tribunal de Contas do Paraná, quando apenas um bastaria, a exigência de advogados com sólida experiência em direito administrativo, com no mínimo pós-graduação na área. A representação foi recebida e determinada a suspensão do certame até decisão final dessa Corte. Citados os interessados, apenas o município compareceu aos autos, contestando pontualmente as impropriedades apontadas no edital e destacando que não houve descumprimento ao prejudicado 6, pois, entre aspas, respaldado no princípio da eficiência e da responsabilidade da administração pública, na medida em que, ante as condições estruturais do município, é a solução mais adequada, fecha aspas. Na mesma resposta, a municipalidade informou que a liminar suspendendo o certame foi remetida por fax à Prefeitura em 3 de março de 2010, posteriormente à assinatura do contrato que ocorreu em 1º de março de 2010, tendo assim, sob o seu argumento, perdido o objeto.
A Diretoria de Contas Municipais considerou que houve terceirização de atividade típica do cargo de advogado, em dissonância ao pré-julgado número 6, opinando pela anulação do procedimento e do contrato e aplicação de multa constante no artigo 87.3f da Lei 866/93 ao prefeito e ao procurador do município. O Ministério Público concordou com a unidade técnica, opinando pela devolução dos recursos eventualmente pagos em face do contrato, expedição de ofício ao Ministério Público e ofício ao Tribunal Regional Eleitoral. É o relatório. Constante se retira do edital, o objeto do certame é, entre aspas, a contratação de sociedade de advogados que acompanhará e advogará em todos os processos em que o município for parte, nos seguintes tribunais: Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Supremo Tribunal Federal, Tribunal de Justiça do Paraná, Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Tribunal de Contas do Estado do Paraná e Tribunal de Contas da União, e ainda atuará na defesa do município em qualquer fórum judicial situado na região metropolitana de Curitiba, bem como na elaboração de pareceres jurídicos para as diversas instâncias municipais. Fecha aspas. Perceba-se que o objeto contempla a atuação em tribunais regionais superiores, judiciais e administrativos, como também a confecção de pareceres para as diversas instâncias municipais. Não se justifica a terceirização. Primeiro, porque parcela do objeto se refere a pareceres para as diversas instâncias municipais, o que é a atividade corriqueira da assessoria jurídica pertencente ao quadro efetivo da instituição. Segundo, porque a atuação perante tribunais regionais e superiores não revela uma complexidade tal a autorizar a terceirização, pois, a princípio, o advogado concursado com registro na Ordem dos Advogados do Brasil tem plenas condições de atuar perante tais tribunais, não se fazendo óbice nem mesmo a questão geográfica, dado o peticionamento eletrônico que hoje impera em nossos tribunais. Daí segue a procedência da representação, aplicando multa prevista no artigo 87.4, a linha G da Lei Complementar 103/2005, a Moacir Andreola, prefeito à época, em razão da terceirização indevida. Atente-se ainda que o município deixou de cumprir liminar dessa corte, suspendendo a licitação, sob o argumento de que a mesma só foi informada à Prefeitura em 3 de março de 2010, posteriormente à assinatura do contrato em 1º de março de 2010, tendo assim perdido o objeto. Ainda que o contrato tenha sido assinado 2 dias antes da comunicação da concessão liminar, o município tinha o dever de suspender o contrato ante o reconhecimento em cognição sumária de irregularidade na licitação, o que também vicia o contrato. Assim, por descumprir determinação de órgão deliberativo dessa Casa, impõe-se também a multa do artigo 87.3f. É o relatório e voto. Está em discussão o relatório e o voto. Está aprovado. Processo 59.260.11 versus autos sobre representação da Lei 866/93, proposta pela empresa F. Guimarães Locações e Serviço Limitada, em face do município de Cascavel, por meio da qual noticiou possíveis irregularidades na concorrência 17 de 2010, que teve por objeto a instalação e manutenção de equipamentos de mobiliário urbano em ruas e avenidas do município. A empresa representante elencou diversas irregularidades: a. Exigência de comprovação de capacidade econômico-financeira através de índice de endividamento igual ou inferior a 0,5. B. Ausência de estipulação de local, horário e condição para apresentação e entrega de protótipos. C. Subjetividade dos critérios de avaliação da pontuação técnica. D. Pontuação apenas de atestados específicos de placas, sem previsão de pontuação para outros mobiliários urbanos similares. E. Restrição indevida da competitividade pela pontuação de atestados técnicos com quantitativo superior a 4.400 placas, sendo que o objeto inclui o número de 4.400 placas. E F. Prejuízo à elaboração das propostas pela falta de previsão das placas e conjuntos instalados. G. Prejuízo à elaboração das propostas pela exigência de, no mínimo, 18 relógios urbanos instalados sem a previsão do máximo a ser exigido. Falta de previsão para licenças de utilização de equipamento produzido por outras empresas e utilizados em outra cidade. Após a instrução do feito, a Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público opinaram pela procedência parcial da representação. Ambos consideraram irregular: 1. A ausência de estipulação
de local, horário e condições para apresentação e entrega de protótipos, pois o edital foi omisso quanto a esse ponto, dificultando aos licitantes a entrega e acompanhamento da análise das amostras. 2. Subjetividade dos critérios de avaliação da pontuação técnica, pois dos 7 itens componentes da proposta técnica, 3 deles não apresentam critérios objetivos que definam a atribuição máxima ou mínima do ponto. Por exemplo, no índice de conformidade com as normas técnicas, de peso 25, a pontuação mínima é 3. De 3 será atribuída àquele que apresentar projeto executivo com nível de detalhamento. E a nota máxima, de 5, àquele que, entre aspas, apresentar projeto executivo com nível de detalhamento e indexação de normas técnicas, fecha aspas. Ou seja, a única diferença entre o maior e o menor nota é a indexação das normas técnicas, sem que se indique o que seria exatamente isso. E 3, pontuação apenas de atestados específicos de placas, sem previsão de pontuação para outros mobiliários urbanos similares, pois a comprovação da experiência anterior compatível e semelhante com o objeto licitado e não idêntico a ele. E, 4, pontuação de atestados técnicos com quantitativo superior a 4.400 placas, sendo que o objeto inclui o número de 4.400 placas, pois seria razoável exigir até 50% do objeto licitado e não a sua totalidade. Diante disso, a unidade e o órgão ministerial opinaram pela procedência parcial e recomendação ao município. É o relatório. Acompanho a instrução e voto pela procedência parcial da representação quanto a essas 4 impropriedades apontadas na instrução, conforme os fundamentos vertidos pela unidade e pelo órgão ministerial, acatando também a recomendação de que o município se abstenha de inserir nos próximos editais cláusulas semelhantes a essas e restritivas da competitividade. No entanto, em que pés opinativos não terem sugerido a aplicação de multa, entendo que as irregularidades devem ser apenadas com a multa do artigo 87.3d da Lei Complementar 113 de 2005. Está em discussão o voto do relator. Está aprovado. Processo 45, 39, 51, 13, eu vou solicitar adiamento. Está adiado. Processo 28, 40, 70/14, trata os autos de representação da Lei 866/93, proposta por Solar Terra Limitada, em face de irregularidades na concorrência SAF 140012 da Copel Distribuição, cujo objeto consiste na execução de serviços de engenharia, compreendendo a expansão e manutenção preventiva, corretiva e emergencial de sistemas de geração e distribuição de energia fotovoltaica. A representante aduz que protocolou por correio eletrônico às 22h22 no dia 24 de março de 2014, impugnação em face da licitação, a realizar-se no dia 26 de março de 2014. No entanto, apesar da entidade ter reconhecido que o protocolo fora feito no segundo dia útil que antecede a abertura das propostas, afirmou que o mesmo se deu fora de horário comercial, considerando intempestiva a impugnação e deixando de dar a tramitação devida. Em sua defesa, a Copel pontificou que não houve qualquer irregularidade no procedimento licitatório. Os editais foram devidamente veiculados em imprensa oficial. A entidade recepcionou o documento somente no dia 25, respondendo por e-mail no mesmo dia que a impugnação era intempestiva. Dito contrato foi adjudicado à empresa Torrepar Eletrotécnica Limitada e o prazo para impugnação encerrou-se no fim do expediente de 24 de março de 2014, que, conforme expresso no item 6 do edital convocatório, horário de expediente da Copel, encerra-se às 17 horas. Manifestando-se no feito, a primeira inspetoria explicou que as impugnações poderiam ser apresentadas até inclusive o dia 24 de abril de 2014, até às 23h59, pois o edital não realizou qualquer restrição explícita ao horário. A Diretoria de Contas Estaduais acompanhou a inspetoria, propugnando pela procedência da representação. O Ministério Público opinara por nova intimação da Copel para a identificação precisa dos funcionários responsáveis pela negativa do seguimento da impugnação e, alternativamente, pela procedência sem aplicação de sanção e recomendação para que nos futuros editais de licitação o prazo para impugnação seja contado em dias. É o relatório.
O artigo 41, parágrafo 2º da Lei 866/93, ao regular a possibilidade de impugnação do edital por licitante, claramente dispõe que, entre aspas, decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o licitante que não fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, fecha aspas. Ora, o edital impugnado admitiu a possibilidade de encaminhamento da impugnação por correio eletrônico e o referido instrumento convocatório não restringiu o horário dentro do qual esse direito poderia ser exercido. Se assim não o fez, o encaminhamento de impugnação às 22 horas e 22 minutos, no segundo dia útil anterior à licitação, se encontrava em conformidade com o edital, mostrando-se incabível a negativa de prosseguimento do feito. Assim, voto pela procedência da representação. No entanto, deixo de aplicar qualquer sanção, pois o equívoco foi pontual. A impugnante abdicou de sua participação no certame e a licitação transcorreu normalmente com a presença de outros licitantes e a adjudicação do respectivo objeto. Ainda cumpre recomendar à entidade para que elucidem nos editais futuros, de forma expressa, o horário limite para eventuais recursos via e-mail e congêneres ou conformem-se com a possibilidade de serem distribuídos até às 23 horas e 59 minutos do segundo dia útil anterior à abertura das propostas. Está em discussão. Está aprovado. Município, processo número 92.2467, tratam os autos de representação proposta por Latina Motos Comércio, Exportação e Importação Limitada, que aponta a existência de irregularidades no pregão 112.14 do município de Carlópolis, no tocante à compra de um caminhão. Conforme a representação, o procedimento estaria viciado, pois o estabelecimento de potência mínima, tal como sugerido de 160 cavalos, impossibilitaria a participação de algumas marcas em benefício de outras, no caso, a Ford, tudo restringindo a competitividade do certame. O município asseverou que, o objeto do presente do processo licitatório é o benefício da administração pública e não o interesse dos entes privados que dele participam. 2. Dentro de sua discricionariedade, a administração pública tem a possibilidade de optar pela aquisição de um produto que melhor satisfaça a sua necessidade. 3. A simples razão de existir no mínimo 3 empresas interessadas a participar do certame já demonstra que não se pode falar em falta de disputa, tampouco no ferimento do princípio da impessoalidade. Por fim, a administração se dispôs a aguardar a decisão desse tribunal sobre a possibilidade de efetivar a compra. A Diretoria de Contas Municipais constatou que as especificações do veículo com relação ao peso bruto total e à potência do motor são as mesmas do caminhão comercializado pela Ford e, ao que parece, foram retiradas de um dos 3 orçamentos juntados na fase interna da licitação. O próprio preço máximo do edital foi definido a partir do orçamento que cotou o veículo Ford. Diante desse direcionamento, a unidade opinou pela procedência, mas sem sanção, pois o procedimento foi suspenso para aguardar o julgamento dessa corte, tendo ainda sido recomendada a reforma do edital para a retirada dos itens desnecessários. O Ministério Público, de igual forma, opinou pela procedência da representação. É esse o relatório. Correta é a instrução. A descrição pormenorizada do objeto licitado, 160 cavalos ou mais, sem motivação suficiente, reduziu rigorosamente a concorrência, pois há uma infinidade de outras marcas, Agrale, Mercedes, Scania, Volvo, International, Volkswagen, GMC, Elfa e tantos outros, que potencialmente encaixar-se-iam na concorrência, se a relação de potência-trabalho agrícola fosse devidamente esclarecida. Em verdade, a exigência deveria ter sido justificada nos autos do procedimento licitatório, os quais deveriam motivar a necessidade da potência de 160 cavalos, em detrimento de outras, o que não ocorreu, dada a eleição discricionária de quesitos técnicos, o que não se admite.
Daí voto pela procedência da representação para reconhecer a nulidade do pregão 112 de 2014, determinando-se a municipalidade que proceda à sua anulação, excluindo de futuros editais características restritivas da competição e sem a necessidade justificativa dos autos do procedimento licitatório. Deixo de aplicar qualquer sanção, tendo em vista que a municipalidade suspendeu o certame para aguardar a decisão desta Corte. Está em discussão o voto pela procedência da representação. Está aprovado. Processo número 47, 43, 44, 14. Trata os autos de representação oriunda da ouvidoria dessa Casa, cuja matéria já restou debatida reiteradas vezes nesse plenário e que trata do exercício simultâneo do cargo eletivo de vice-prefeito e de outro efetivo, no caso, vice-prefeito do município de Paraíso do Norte e de médico veterinário no município de Rondon, no ano de 2013, por parte de Hugo Marcelo Tormena. Os municípios envolvidos e o interessado apresentaram defesa, cujos termos podem ser resumidos a partir da manifestação de Hugo Marcelo Tormena, que afirmou que se licenciou do cargo de médico veterinário aos 1º de junho de 14, sem percepção de remuneração, nos termos da portaria 6.534/14, não podendo mais prosperar a representação, e que o artigo 38, inciso 2 da Constituição Federal, nada dispõe ao cargo de vice-prefeito, sendo legal, portanto, a acumulação. A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal e o Ministério Público opinaram apenas pela procedência e encerramento do feito, já que cessada a irregularidade e não cabível a aplicação de multa administrativa ou restituição de valores, pois os serviços foram prestados. É o relatório. Conforme a instrução, a representação é procedente, dada a jurisprudência firmada nessa Corte, Acórdão 66-7205, e mais recentemente o Acórdão 1397-15 de minha relatoria, erigida a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, na ação direta de inconstitucionalidade 199, onde se fixou o entendimento de que se aplicaria ao vice analogicamente o artigo 38, inciso 2, devendo o interessado ter se afastado do cargo efetivo e optado pela remuneração mais conveniente. No entanto, discordo da instrução, pois entendo cabível a restituição, como decidido por este plenário na sessão passada, Acórdão 2531/15, em situação juridicamente similar, que envolvia a acumulação de cargo de investigador de polícia e vice-prefeito de São Sebastião da Moreira. Assim, em atenção à ocorrência das decisões dessa Corte, em atenção à coerência das decisões dessa Corte, voto pela procedência da presente representação em face do senhor Hugo Marcelo Tormena e determino a restituição dos quantitativos afetos à menor remuneração recebida em acúmulo no período de 1º de janeiro de 2013 a 1º de junho de 2014, correlacionada aos respectivos cargos de médico veterinário e vice-prefeito, devidamente atualizada. Em discussão, o relatório, o voto pela procedência da representação. Conselheiro Ivens Linhares. Senhor presidente, o voto, não tenho nenhuma divergência quanto à questão de mérito, que está muito bem fundamentada pelo relator. Minha única divergência, nobre relator, é com relação ao termo inicial do prazo de da devolução dos valores, porque, se não me engano, Vossa Excelência lembrou bem um caso que recentemente foi julgado e que nós havíamos fixado, até, se não me engano, por uma sugestão do conselheiro Fernando, que o termo inicial seria a partir de uma notificação que teria sido feita pelo Ministério Público, entendendo que uma certa dose de, digamos assim, de generosidade, que anteriormente a isso não haveria má-fé. Então, ao invés de nós estendermos esse prazo até janeiro de 2013, que implicaria aí 2 anos e tanto de devolução, eu pergunto a Vossa Excelência se talvez não fosse o caso de considerarmos, a partir da citação dessa representação do ouvidor dirigida àquele gestor, como uma forma de talvez modularmos os efeitos, digamos assim, a partir de quando ele efetivamente teria formalizada a ciência dele quanto à irregularidade. Então, apenas essa sugestão que eu colocaria, que o termo inicial
para efeito de devolução, fosse a citação inicial nesse processo de representação, ao invés do início do mandato em janeiro de 2013. Nesse caso aqui, eu estou determinando, sugerindo efetivamente que seja a partir da posse, em janeiro de 2013. Que é quando ele passou a receber indevidamente. O vencimento de vice-prefeito acumulado com o de médico veterinário. Então, o que me deixa assim, um pouco preocupado, claro que seria bastante razoável a partir da representação do ouvitor, mas e se nos casos outros que existam no estado do Paraná, se não houver uma representação, se não houver uma denúncia, automaticamente o vice-prefeito, então, se não for denunciado, se não houver nenhum tipo de reclamação de boa fé, ele poderia então acumular ou acumularia sem nenhum outro tipo de sanção? É só essa dúvida do precedente que a gente pode... O retardo na denúncia beneficiaria o autor da infração. Exatamente. Então essa dúvida que até peço sugestão aos demais conselheiros, só para a gente não abrir uma exceção aí numa jurisprudência que está se firmando cada vez mais aqui na Corte. Senhor presidente, pois não? Diante dessa dúvida muito bem lançada pelo nobre relator, eu solicito vista então do processo para estudar melhor. Não havendo oposição, como não há do relator, Vossa Excelência tem vistas do processo. Processo 72.83.11.14 trata os autos de representação do ouvidor que aponta irregularidades no pregão 06 e 14 no contrato desse dele derivado, contrato número 814 de 12, celebrado entre o município de Borrazópolis e MR Costa Curta, Serviços Administrativos Limitada, ME, cujo objeto é, entre aspas, consultoria técnica em PCA, SPE, SIM-AM, para os setores administrativo, financeiro, recursos humanos, contábil, compreendendo a análise da execução orçamentária, financeira, contábil, patrimonial e prestação de contas da entidade. Fecha aspas. A representação explicita o desatendimento ao pré-julgado número 6, pois conforme o termo de referência, o licitante deve 1. Acompanhar fechamentos da prestação de contas do município, 2. Elaborar reformulações orçamentárias do ano, 3. Acompanhar a elaboração da proposta orçamentária do ano seguinte, 4. Programar controle de área administrativa mensal, 5. Acompanhar os demonstrativos mensais analíticos da execução orçamentária de receita e despesa, comparando-os com o orçamento vigente, e 6. Outras atividades contábeis inerentes à administração pública. As defesas apresentadas pela empresa, pelo município, pelo prefeito à época, trouxeram os mesmos argumentos, os quais podem assim ser resumidos. A. Preliminarmente, inexistência de prova documental. B. A licitação atende à necessidade de realização de serviços complementares na área financeira e contábil. C. Ocorreu homologação do certame com desconto na ordem de 25,76%, ao valor então mensurado de R$ 52.400. D. O serviço então contratado não se confunde com o labor desenvolvido pela contabilidade pública, exigindo experiência e expertise que um contador comum não possui, entre aspas. E, ademais, entre aspas, o assessoramento técnico não se trata de necessidade permanente para desenvolvimento das atividades ordinárias da administração, em face de sua natureza sazonal, fecha aspas. E F, inexistiu dano ao erário. A diretoria de contas municipais, após gotejar pontualmente as atribuições do cargo de contador, a partir de documento encaminhado pela própria municipalidade, com o objeto do contrato, concluiu que, entre aspas, quase a integralidade das atividades podem ser facilmente enquadradas dentro das atribuições próprias do cargo de contador, fecha aspas. Destacando a inobservância do pré-julgado número 6, que exige o provimento do cargo de contador por concurso público, só admitindo a contratação de consultoria contábil em hipóteses que exijam notória especialização diante da singularidade do objeto,
assim opinou pela procedência e aplicação da multa do artigo 87.3d ao gestor Adilson Luchetti. Em igual sentido, posicionou-se o órgão ministerial. É o relatório. No caso, temos como serviços contratados, entre aspas, o fechamento das prestações de contas do município, fecha aspas, novamente aspas, as reformulações orçamentárias do ano, conforme a necessidade, ainda entre aspas, a implementação de controle financeiro, compreendendo contas a pagar, e agora sim fecho aspas, recursos humanos, levantamento de inventário do ativo imobilizado, ou seja, toda a atividade de gestão inerente à administração pública terceirizada a um particular. Assim, inexiste singularidade do objeto, e sim o acompanhamento da gestão contábil financeira do ente público por terceirizados, o que autoriza a procedência e aplicação de multa ao gestor em razão da terceirização indevida. Não acato o ressarcimento, pois, a princípio, houve efetiva prestação do serviço, o que implicaria em enriquecimento ilícito do Estado. Ante o exposto, voto pela procedência parcial da municipalidade, da presente representação, em face do senhor Adilson Luchetti, prefeito municipal de Borrasópolis à época, e, em consequência, determino exclusivamente a aplicação da multa administrativa prevista no artigo 87.4, a linha G, da Lei Complementar número 113 de 2005. Está em discussão o relatório, voto pela procedência parcial da representação. Está aprovado. É o fim da pauta da corregedoria. Agora, seguimos em frente. É o fim da Só pauta da corregedoria. Da corregedoria. A ordinária, vou iniciar. Estamos a postos. Vamos a ela. Processo 47.17.95.14, município de Leópolis. Trata-se de recurso revisto interposto pelo senhor Antônio Gonçalves, na gestão de 2005-2008, em face do acórdão de parecer prévio 174.14 da segunda Câmara, que emitiu parecer prévio recomendando a irregularidade das contas do exercício 2008, sob os seguintes fundamentos. 1. Resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas, 2,46%. Inconsistências injustificadas nos saldos em relação às posições apresentadas nos extratos das instituições bancárias. 3. Divergência nos ajustes efetuados na conciliação bancária em confronto com os extratos bancários subsequentes. 4. Omissão de conta corrente no sistema informatizado. 5. Não comprovação dos ajustes realizados em conciliações bancárias. E 6. Não comprovação dos saldos bancários. Em seu arrazoado, o recorrente defendeu a razoabilidade, em consonância com a jurisprudência desse tribunal, em relação ao resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas. Quanto às demais inconsistências, sustentou terem decorrido exclusivamente de negativa da atual prefeita municipal em fornecer documentos para a utilização em sua defesa. Ao final, pugnou pela modificação da decisão, para efeito de que seja emitido parecer prévio pela regularidade ou regularidade com ressalva das contas. A DCM aduziu que, mesmo diante da inexistência de vedação literal ao resultado orçamentário negativo, ciente dos procedentes desse tribunal no sentido de julgar pela regularidade com ressalva quanto o índice deficitário for de até 5%, a unidade técnica não goza de margem para avaliação diversa do número retratado no balanço, de modo que manteve a irregularidade do item. Quanto às demais irregularidades, após análise do contido nos autos, concluiu pela manutenção da decisão. O Ministério Público de Contas, no mesmo modo, propugnou pelo conhecimento da insurgência e no mérito pelo seu desprovimento. Voto. A formalização do recurso foi tempestivamente manejada no prazo regimental, encontrando-se fundamentada em expressa hipótese de cabimento, por parte dotada de interesse e legitimidades recursais. No mérito, razão assiste, em parte, ao recorrente. Isso porque, conforme farta jurisprudência, essa Corte tem relevado o resultado deficitário das fontes não vinculadas em percentual inferior a 5%. Em relação ao exercício 2008, nota-se uma inexpressividade do déficit em análise, no valor de R$ 99.476.
o que significa o equivalente a 2,46%, que não macula a execução orçamentária programada para o exercício seguinte, possibilitando sua conversão em ressalva, conforme reiterada a jurisprudência dessa Corte. Quanto aos demais aspectos salientados pela unidade técnica, ensejadores da emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas, além desses argumentos já terem sido rechaçados no acórdão recorrido, não trouxe o insurgente quaisquer documentos ou dados novos capazes de alterar a conclusão exarada no decisum anterior, não bastando a simples alegação de que incumbiria a atual gestora colacionar a documentação pertinente. Assim, acompanho parcialmente a Diretoria de Contas Municipais do Ministério Público de Contas e voto pelo provimento parcial do presente recurso revista, mantendo-se a emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas do município de Leópolis, exercício 2008, diante das irregularidades não superadas na via recursal, sem prejuízo da conversão em ressalva, em face do resultado deficitário das fontes não vinculadas inferior a 5%. O Ministério Público, através do seu representante, pede a palavra. Está com a palavra. Senhor presidente, sem divergência em relação ao voto relatório, apenas para afirmar a posição de que o parecer ministerial foi pelo não provimento parcial. Continua em discussão. Está aprovado o voto do relator. Processo 71.39.42.14, eu vou solicitar a retirada de pauta. Está retirado. Processo 87.25. Se me permita, claro. Corregedor, eu vou convocar o auditor Tiago Cordeiro para substituir o conselheiro Artagão de Matos Leão. Processo número 87.25.28.14. Trata-se de recurso de revista interposto pelos senhores Frank Ariel Chiavini e Fernando Aurélio Kujic, em face do acordo de parecer prévio 291.14 da primeira Câmara, que recomendou a irregularidade das contas do município de Coronel Vivida, exercício de 2012, com respectiva imposição de multa, ante a ocorrência de despesas com publicidade nos 3 meses antecedentes às eleições, integrada pela decisão exarada no acórdão 48.45.14, primeira Câmara, via embargos declaratórios, a qual retificou a decisão, para que contemple na fundamentação documentos juntados pela parte. Em sua manifestação, os recorrentes alegam que não houve propaganda irregular. 2. Que o decreto 4.842/12 demonstra a preocupação do prefeito com o período eleitoral e com o encerramento do mandato. 3. A antecedente aprovação das contas dos exercícios 2009, 10 e 11. 4. A não extrapolação com gastos com publicidade no último ano do mandato. 5. A inconstitucionalidade da exigência de autorização da Justiça Eleitoral para a realização de publicidade institucional. E ainda 6. Falta de razoabilidade e proporcionalidade na consideração da infração ao artigo 73, inciso 6, letra B, da Lei 9.507/97, como causa apta a macular toda a gestão do exercício 2012. Postula, ao final, a reforma da decisão atacada, reconhecendo-se a regularidade das contas do exercício de 2012. A Diretoria de Contas Municipais opina pelo conhecimento e pela não reforma da decisão recorrida, por entender que os recorrentes pouco inovaram em suas teses, seja sob o ponto de vista fático ou jurídico, mantendo a irregularidade referente às despesas com publicidade nos últimos 3 meses e refutando pontualmente cada um dos argumentos trazidos. O Ministério Público de Contas corrobora integralmente a opinativa da unidade técnica, manifestando-se pelo não provimento do recurso e manutenção da decisão recorrida. O município de Coronel Vivida apresentou novos argumentos, juntando precedentes dessa Corte sobre o tema. O relatório. O voto. Conhecido o recurso, tenho que, no mérito, razão assiste ao recorrente. Nota-se, conforme restou demonstrado ao longo da instrução processual, que a própria unidade técnica, em sua instrução 816/14, ponderou que os gastos em tela se referiam
a informações veiculadas em rádio e se relacionavam às questões de saúde, educação e esportes nos meses de julho, agosto e setembro de 12. Contudo, em face da ausência de autorização da Justiça Eleitoral para a realização das referidas ações de publicidade, se inclinou pela irregularidade das contas. Assim, apesar dos referidos gastos terem ocorrido sem autorização da Justiça Especializada, não vislumbro que os mesmos sejam hábeis a macular as contas, conforme se abstrai das justificativas apresentadas na peça 69 dos autos. As informações veiculadas se revestem de interesse público e foram necessárias para a efetivação das ações e dos atendimentos da saúde, de inscrições de vestibular e outras mais, os quais, caso não fossem veiculadas, não cumpririam a contento a promoção da cidadania. Soma-se a isso que os termos aditivos juntados aos autos denotam que o programa de divulgação de atos públicos foi paralisado durante o período eleitoral. Por certo que o artigo 73(6), letra B, da Lei nº 9.504/97, impede a realização de gastos com publicidade institucional nos 3 meses anteriores ao pleito eleitoral. No entanto, o que se veda não é a publicidade de realização de campanhas de índole cívica, como as descritas anteriormente. Assim, a vedação constante da lei eleitoral tenta evitar um eventual desequilíbrio quando do pleito eleitoral em razão da vantagem indevida oriunda da promoção pessoal obtida às expensas do erário e travestida de publicidade institucional. Não parece ser o caso dos autos, eis que, ainda que se considerasse o preceptivo legal coibindo a realização de despesas, não se pode desconsiderar a natureza dos gastos publicitários efetuados, os quais foram de índole publicista, merecendo uma efetiva ponderação no presente julgamento. No caso dos autos, os opinativos que instruiu o feito não apontam a ocorrência sucessiva de erros e ilegalidades hábeis a taxar a administração de irregular, podendo ser convertida em ressalva a ausência de autorização expressa da Justiça Eleitoral. Nesse sentido, aponto como precedente o Acórdão 616814 da primeira Câmara de minha relatoria, que se inclinou no mesmo sentido em caso análogo, processo 17.3235.13. Ante o exposto, divirjo das manifestações da DCM e do Ministério Público de Contas e voto pelo conhecimento e provimento ao presente recurso, para julgar regulares as contas relativas ao exercício 2012 do município de Coronel Vivida, com ressalva em razão da realização de gastos com publicidade nos 3 meses anteriores ao pleito, sem autorização da Justiça Eleitoral, afastando a aplicação da multa do artigo 87.3, combinado com o parágrafo 4º da Lei Complementar 103/2005, cabível somente no caso de irregularidade das contas. É o relatório e voto. Está em discussão o relatório, voto pelo provimento, conhecimento e provimento do recurso. Conselheiro substituto Tiago Cordeiro. Senhor presidente, o voto foi muito bem lançado, mas eu vou me reservar um pedido de vistas para analisar a situação. Não, foi possível. Oposição, as vistas estão concedidas. Obrigado. O processo 6176-6814, eu vou manter adiado. Processo 7913-3114, trata-se de recurso de revisão interposto pelo município de Piraí do Sul contra o Acórdão 3005-14, Tribunal Pleno dessa Corte, integrado pelo Acórdão 4414-14, proferido nos embargos de declaração, que julgou o recurso de revista de forma a manter a decisão contida no Acórdão de parecer prévio 245-13 da segunda Câmara, pela irregularidade das contas de 2011 e responsabilidade do senhor Antônio El Achacar, ora recorrente, em face da existência de obras paralisadas e falta de aporte ao regime próprio da Previdência Social. Em razões recursais, a municipalidade sustentou que esses 2 fundamentos se apresentam manifestamente contrários às provas dos autos e afrontam a jurisprudência desse tribunal. Argumentou que as cópias dos empenhos juntados quando da interposição do recurso de revista, que comprovariam os aportes ao regime próprio de Previdência Social,
e os documentos que demonstram a inexistência de obra paralisada em 2011 foram ignorados no anterior julgamento. Aduziu que ambos os apontamentos foram apreciados em outras oportunidades pelo tribunal, quando se recomendou a aprovação das contas com ressalvas. Em relação à falta de aporte financeiro ao regime próprio de previdência social, citou como paradigmas o Acórdão 2113/13 da primeira Câmara e o Acórdão de parecer prévio 305/13 da segunda Câmara, e no tocante à paralisação de obra, mencionou como paradigma a decisão consubstanciada no Acórdão 108/13 da segunda Câmara. Salientou que, mesmo em caso de erro ou falta de contabilização de aportes, desde que haja demonstração que a situação não prejudicou a saúde financeira do Fundo de Previdência Municipal, o tribunal já entendeu pela ressalva do item. Em relação à paralisação da obra, argumentou que, mesmo que tivesse existido, não ensejaria a reprovação das contas, conforme o entendimento externado quando na análise das contas do exercício financeiro de 2012 da mesma municipalidade. Sustentou que a aludida obra nunca ficou totalmente paralisada, tendo ocorrido erro no preenchimento das informações sobre o estágio da obra no SIM-AM, alegando ter havido redução da meta física da obra, mas não sua paralisação. Requereu a reforma do Acórdão 3005/14, integrado pelo Acórdão 44/14 de 14, para efeito de que o parecer seja pela aprovação das contas do município de Piraí do Sul, referente ao exercício 2011, ou, alternativamente, pela aprovação das contas com ressalvas, bem como sejam observados os artigos 429 do parágrafo 2º do Regimento Interno do Tribunal. Segundo a Diretoria de Contas Municipais, o recurso não se amolda às hipóteses legais exigidas para sua admissibilidade, pois não colaciona dissídio jurisprudencial, paradigma específico, que teria adotado a tese que sustenta em seu recurso, e não merece provimento, vez que o aporte realizado no ano de 2013 não serve à regularização das contas no ano de 2011, e que os acórdãos citados como paradigmas tratam de matéria diversa, não servindo de modelo de dissídio jurisprudencial. No tocante à obra paralisada, também afirmou que o Acórdão 108/13 não serve de parâmetro à modificação do julgado, uma vez que a situação fática também não se assemelha à dos autos. O Ministério Público de Contas, no mesmo modo, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do recurso. O voto. Conforme relatado, 2 aspectos fundamentaram a recomendação de regularidade das contas do exercício 2011 do município de Piraí do Sul: a falta de aporte financeiro do regime próprio de previdência social e existência de obra paralisada. Esses 2 motivos. Em relação à falta de aporte financeiro, o recorrente pretende que os aportes ao Fundo de Previdência liquidados no ano de 2013 surtam efeitos em relação às contas do exercício 2011, manobra que não conduz à regularidade do item, sob pena de violação às regras elementares sobre a prestação de contas e, consequentemente, tratamento antisonômico em relação àquela entidade que cumpriu regularmente suas obrigações, conforme afirma a ADAT. Ademais, referido aspecto difere do apreciado nos acordos citados pelo recorrente como paradigmas, uma vez que o Acórdão dos 2113/13 trata de repasse de contribuição ao INSS e o Acórdão número 305/13 de contabilização do aporte de recurso ao regime próprio de previdência social em diferente rubrica. Vale dizer, nada se assemelha à situação retratada nos autos. No que diz respeito à existência de obra paralisada, o acórdão trazido retrata hipótese em que houve conclusão de obra, situação que não se identifica com a dos autos, em que o próprio recorrente reconheceu não estar totalmente finalizado. A municipalidade não logrou êxito em coletar documentos mínimos a amparar parecer conclusivo pela existência de obra paralisada. A alegação de que houve redução da metafísica já foi objeto de análise das decisões anteriores, de forma que se torna inviável reapreciar provas que consideradas em sede de recurso revista. Ademais, a situação fática desses autos difere da apresentada na prestação de contas de 2012 do mesmo município e dessa mesma relatoria, onde foi emitido parecer prévio pela regularidade das contas com recomendação para que adote medidas com vista a solucionar as falhas indicadas na instrução 8013 da DIFOB, a fim de que as obras
atendam integralmente aos fins a que se destinaram originalmente. Afinal, repise-se, em relação ao exercício 2011, não há provas de conclusão de obra, o que enseja o juízo de que findou paralisado, enquanto que, em relação ao exercício de 2012, os técnicos concluíram pela finalização dessa mesma obra. Do exposto, voto pelo conhecimento do recurso de revisão e, no mérito, pelo seu desprovimento, mantendo-se intacta a decisão contida no Acordo 3.514 do Tribunal Pleno dessa Corte, integrado pelo Acordo 4.414/14, proferido nos embargos de declaração. Está em discussão. Está aprovado o voto. Processo número 406710. Esse processo se refere à prestação de contas anual da APA do ano de 2005. Eu já relatei esse processo aqui, foi um relato muito extenso, e eu dei por relatado naquela oportunidade, quando o conselheiro substituto Dr. Sérgio pediu vista. Mas, assim, sinteticamente, não é? Que aproveito interrompendo Vossa Excelência para convocá-lo. Perfeitamente, em função do impedimento. Então, encerro os presentes autos, recurso de revisão interposto pelo senhor Eduardo Requião de Mello e Silva, em face ao Acórdão 623.13 do Tribunal Pleno, complementado pelo Acórdão 1563.13, também do Pleno, em sede de embargos, que negou provimento ao recurso de revista, mantendo integralmente o Acórdão 1348.12, Pleno, que julgou pela irregularidade das contas da APA, Administração dos Postos Paranaguá e Antonina, relativas ao exercício 2005. Na sessão número 16 desse Tribunal Pleno, de 30 de abril passado, procedi ao relato desse processo, que é extremamente extenso, realmente, tendo o auditor Sérgio Valadares, como já anunciei, ao final solicitado vistas, de modo que dei o mesmo por relatado. Destaque, farei um breve resumo da situação tratada nos autos, onde o recorrente pleiteia em preliminar o reconhecimento da nulidade da decisão recorrida, arguindo cerceamento do direito ao contraditório e a ampla defesa, tendo em vista o indeferimento pedido por ele formulado ao relator do recurso de revista, de retirada de pauta do processo até a juntada de documentos que lhe seriam encaminhados pela APA sobre os itens apontados pela Diretoria de Contas Estaduais. E no mérito sustenta a negativa de vigência de diversos dispositivos legais, através de argumentação que entendi que não procede, tendo em meu voto abordado um a um os pontos levantados pelo recorrente. Diante do já relatado anteriormente, acompanho integralmente a Diretoria de Contas Estaduais e o Ministério Público de Contas e voto pelo conhecimento do recurso de revisão para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo inalterada a decisão contida no Acórdão 623.13 do Pleno, complementado pelo Acórdão 1563 do Pleno, em seus exatos termos, afastando o cerceamento de defesa invocado, pois a retirada de pauta de processo, de acordo com o regimento interno dessa Corte, somente será permitida por decisão colegiada, mediante proposta devidamente motivada, nas hipóteses previstas no seu artigo 448-A, que no inciso 2 prevê a juntada de novos documentos, e não a simples formalização de intenção do interessado em apresentar novos documentos em data oportuna e por não ter sido demonstrada a negativa de vigência aos dispositivos legais invocados. Então, dando por relatado, essa é a proposta, senhor presidente. Está em discussão. A palavra ao conselheiro substituto Sérgio Fonseca. Obrigado, senhor presidente, senhor relator, senhores conselheiros, senhor procurador, senhora secretária, senhores servidores, senhoras e senhores. Senhor presidente, como eu já registrei na sessão passada, o longo relato, então, feito pelo conselheiro Durval Amaral, muito bem feito. A minha preocupação ao pedir vista era de duas naturezas. Primeiro, processual, se realmente não haveria alguma violação ao devido processo legal ou exercício contraditório. E, pelo exame que fiz, não houve, porque, como muito bem salientou o conselheiro Durval Amaral, é preciso, e aqui acrescento eu, que haja lealdade processual. Se alguém pede prazo para apresentar documento e quer a retirada de pauta, ele deve mostrar, evidenciar que efetivamente tem o que apresentar que possa desconstituir
o juízo dos julgadores. Então, me parece que alguém que pleiteia uma retirada de pauta deve se preocupar em chegar para o relator e para o colegiado com documentos com substância e mostrando, senhor relator, olha, por favor, senhores julgadores, aqui eu tenho documentos relevantes que podem mudar o juízo de mérito da situação. Então, me parece que não foi o caso. Apenas, como destacou Vossa Excelência, fica pedindo, olha, vou apresentar. Não. Então, me parece que nesse primeiro ponto processual não houve violação ao devido processo legal e ao contraditório. No que diz respeito ao mérito, ali a minha preocupação, como já externei, é no sentido de que problemas que existem desde Pedro Álvares Cabral sejam imputados a um determinado gestor que assume a gestão de um porto, depois de anos e anos e anos com problemas, e não pode miraculosamente, como por um milagre, resolver todos os problemas, não é? Então foi isso também que quis verificar. Mas pela análise não tão profunda que fizeram o eminente relator do julgamento inicial, salvo engano foi o conselheiro Ivens, não tão aprofundado quanto o relator originário, nem tão aprofundado quanto Vossa Excelência agora relator do recurso, mas pelo que analisei de maneira razoável, ao meu entender, realmente não merece reparo a proposta, não merece reparo o voto de Vossa Excelência, de forma que eu agradeço a paciência de ter relatado tudo e somente ao final eu ter pedido vista, porque era para facilitar também a minha vida ao analisar aquilo tudo. Então, obrigado, senhor presidente, mas não tenho nenhum voto contrário ou divergente a apresentar. Continua em discussão, já colocarei em votação o voto do relator, que está aprovado. Processo número 33.21.87.15. Encerro os presentes autos. Requerimento formulado pelo Procurador de Contas, Gabriel Queger, para que seja efetivada a verbação do tempo de serviço público relativo ao período compreendido entre 1º de setembro de 93 a 22 de setembro de 1998, conforme faz prova com certidão expedida pelo Ministério da Fazenda, substituindo o anteriormente averbado via certidão da OAB Paraná. A Diretoria de Gestão de Pessoas esclarece que consta em sua ficha funcional cópia da resolução 12.282/98 e da certidão exarada pela OAB Paraná, que tornaram possível ao interessado a anterior averbação, consignando que em 1998 o membro do parquê teve deferido o registro do período de 24 de abril de 1989 a 22 de junho de 1998, para os efeitos de aposentadoria, adicionais e disponibilidade correspondente ao exercício da advocacia privada e pública. Pontua, entretanto, que a substituição pretendida não mais autorizaria o aproveitamento do tempo para efeito de adicionais, manifestando-se pela prévia oitiva do órgão previdenciário, caso necessário. A diretoria jurídica opinou pelo deferimento da substituição do referido tempo de serviço, sem necessidade de devolução das parcelas oriundas dos adicionais, uma vez que no cargo no qual o requerente foi empossado era permitida a averbação do tempo para todos os efeitos legais, incluindo os adicionais, conforme a legislação vigente à época, sendo extensivo tanto às atividades de advocacia quanto do tempo de serviço público efetivo. Ministério Público de Contas, corroborando a instrução, não se opôs ao deferimento do pedido nos termos expostos pela DIJOR. Nota-se que a alteração ora buscada objetiva tão somente explicitar que o tempo requerido de 1º de setembro de 93 a 22 de junho de 98, anteriormente englobado pela certidão da OAB Paraná, foi prestado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, constituindo-se em laboração no Serviço Público Federal. Assim, com a superveniência da emenda número 47/2005, restou propiciado ao interessado
computar esse mesmo tempo para efeito de enquadramento das regras de aposentadoria previstas no artigo 3º da referida emenda. Ante o exposto, considerando a instrução do processo contido nas opinativos da Diretoria Jurídica do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, voto pelo deferimento do pedido formulado pelo servidor interessado, averbando o seu tempo requerido de 1º de setembro de 93 a 22 de junho de 1998, 4 anos, 9 meses e 21 dias, para efeito de aposentadoria e de disponibilidade prestado no Serviço Público Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, para fins de substituição do anteriormente averbado. Está em discussão o voto pelo deferimento do requerimento. Está aprovado. Minha pauta está atendida, senhor presidente. Agradeço ao conselheiro, corregedor. Passo a palavra ao conselheiro Ivens Scherper Linhares. Excelentíssimo senhor presidente, demais integrantes deste Tribunal Pleno, inicio a minha pauta com o processo que eu solicitei a inclusão em mesa, é o pedido de rescisão 47246915, originário da Câmara Municipal de Marialva, em que a requerente é a senhora Antonieta Bellinati Pérez, ex-presidente dessa Câmara, contra o acórdão 3.119.13 do Tribunal Pleno, que negou o provimento ao recurso de revista, mantendo o acórdão 456813 da primeira Câmara, que, por sua vez, desaprovou as contas do Legislativo relativas ao exercício de 2003, em decorrência do descumprimento da regra do artigo 71 da Lei de Responsabilidade Fiscal e da extrapolação na remuneração dos vereadores. Em preliminar, há uma alegação de nulidade por não ter constado da pauta de julgamento nem do acórdão que foi publicado o nome da procuradora, então constituída pela gestora, para efeito das intimações necessárias. No mérito, sustenta a ausência de motivação da decisão, na parte que afastou a recomendação do Ministério Público de Contas, no sentido de que fosse convertida em ressalva a restrição relativa a despesas de pessoal da entidade, e defendeu ainda a impossibilidade de manutenção do nome do seu nome no rol de agentes públicos com contas julgadas regulares, por ela ter recolhido os valores recebidos a maior e adotado providências para a cobrança dos valores pagos em excesso aos demais vereadores. A Diretoria de Contas Municipais, ainda que não vislumbra a ocorrência de requisito para a concessão de liminar, recomendou a invalidação de ofício do acórdão recidendo face ao contido na preliminar de nulidade. O Ministério Público opinou pelo indeferimento da liminar. Na verdade, senhores conselheiros, o que existe é que efetivamente houve uma infração à regra do nosso regimento interno, que determina que conste da autuação dos processos o nome do procurador constituído da parte. Nesse caso aqui específico, no ano de 2013, foi constituída pela requerente a procuradora doutora Leonir Maria Gurbujo Belasque, que subestabeleceu sem reservas ao doutor Douglas Gomes Vieira, tudo isso documentado nos autos, e, entretanto, não constou da atuação do processo esses nomes, o que configura violação à regra que exige que tenha havido a intimação quanto ao julgamento em relação a esses procuradores, para fins de sustentação oral, bem como da decisão do acórdão para fins de recurso. Então, me parece que efetivamente houve essa nulidade. Eu, nesse ponto, eu divirjo da DCM com relação à impossibilidade de concessão de liminar. A DCM se atém ao mérito, às alegações de mérito, mas eu entendo que o nosso pedido rescisório comporta também a análise de questões processuais, inclusive no acórdão 277 de Lavra do conselheiro Fernando, fica até bem diferenciada essa situação, quando já é possível exame de mérito e quando há apenas uma situação processual que implica na remessa dos autos ao relator originário para novo julgamento. Então, o meu posicionamento nesse processo é pelo deferimento da liminar, entendendo que está configurada, em tese, a violação aos dispositivos do regimento interno e da nossa lei orgânica que obrigam a intimação do procurador com relação tanto ao julgamento quanto à publicação do acórdão para efeito de recurso.
e, portanto, eu proponho o deferimento dessa liminar com os encaminhamentos pertinentes, inclusive após a manifestação de mérito da diretoria competente do Ministério Público. Está em discussão o deferimento do pedido liminar. Senhor presidente. Conselheiro substituto Cláudio Canha. Apenas indago o relator se não seria mais adequado, então, anularmos o acordo. Eu não tomei, até a sugestão originária nossa era essa. Só que como eu fiz a inclusão em pauta desse processo, os pareceres são desfavoráveis, inclusive do Ministério Público, eu achei até para prevenir uma eventual alegação de nulidade, aí sim por parte do Ministério Público, que eu tomei vamos dizer assim, esse cuidado de trazer antes a matéria para a deliberação da liminar. Mas caso seja o entendimento do plenário, não me oponho, apenas foi uma cautela que eu resolvi tomar, porque não há uma manifestação definitiva sobre essa questão por parte do Ministério Público. Apenas o Ministério Público se ateve a preliminar de indeferimento E como eu incluí em pauta o processo, não foi um processo que teve sua pauta publicada, eu achei prudente iniciarmos com a liminar, e de mais a mais são contas de 2003. Já existe um atraso, na hipótese de efetivamente ser anulada a decisão, já existe um atraso bastante considerável. Me pareceu que um mês a mais ou a menos não iria implicar em grande gravame. Senhor presidente, eu solicito ouvir então o representante do Ministério Público acerca da nulidade. Com a liminar concedida? Não, em discussão ainda. Em discussão. Que se reinstrua que, pelo que eu entendi do relato, o Ministério Público não se pronunciou pela nulidade, apenas pelo indeferimento da liminar. Retorno a palavra ao relator. Essa a apreensão que eu tenho, no parecer não há essa manifestação do Ministério Público quanto à concretização, quanto à efetiva ocorrência da nulidade. E isso é que me deixou inseguro para trazer a matéria para um julgamento definitivo sobre esse ponto, que me parece que a solicitação do despacho era de que houvesse a manifestação apenas acerca da liminar. Então não me parece que estaria, em princípio, abarcada por aquela regra que dá a oportunidade do Ministério Público e ele deve se manifestar desde logo sobre todas as questões. Então, Vossa Excelência... Eu, em princípio, senhor presidente, eu mantenho a minha proposta pelo deferimento da liminar. Nós temos propostas com uma nova instrução e futuramente, o mais breve possível, teremos... A DCM já se manifestou, então acredito que o trâmite lá seja certo. O Cláudio Canha não confere a liminar, apenas a instrução. Se for o julgamento pela liminar, eu apenas registro meu voto, então, pelo indeferimento acompanhando o Ministério Público. Discordante. Alguém mais que queira divergir aderindo ao conselheiro substituto? Não havendo, está aprovado por 5-1 o voto de Vossa Excelência. Dando continuidade, eu tenho na minha pauta processo de recurso de revista 948711014. Recurso interposto pelo senhor Antônio Pelanda contra o acórdão 538414 da primeira Câmara, que negou o registro à sua inativação no cargo de advogado junto ao Estado do Paraná, em face da impossibilidade de acúmulo dos proventos de aposentadoria no cargo de advogado do Estado do Paraná, com aqueles decorrentes da inativação no cargo de procurador do município de Curitiba, vedada pelo artigo 40, parágrafo 6º da Constituição Federal. As manifestações são uniformes pelo improvimento do recurso. Aqui, senhores conselheiros, me parece que a questão é bastante singela, ela está devidamente regrada pelo artigo 11 da Emenda Constitucional número 20, e que o texto diz o seguinte, que há a possibilidade de acumulação de aposentadoria com o exercício de um cargo público para aqueles que estivessem exercendo esse cargo naquele momento. Entretanto, o mesmo artigo, ele veda a acumulação das aposentadorias. E é exatamente o que aconteceu nesse caso. No ano em que foi promulgada essa emenda constitucional, o recorrente, ele
estava aposentado no cargo de procurador do município e havia sido aprovado em concurso público como advogado do Estado. Essa situação, à luz do disposto no artigo 11 da emenda 20, é legal, ela guarda fundamento constitucional. Entretanto, a sua posterior pretensão de inativação nesse cargo é vedada por esse mesmo artigo 11 da emenda 20. Então, o que eu estou propondo aqui é que, e isso é um pedido alternativo do recorrente, é que lhe seja dado a faculdade de optar entre um cargo ou outro, medida essa que me parece razoável. Então, o meu voto é inicialmente pela conversão em diligência, a fim de que seja intimado para na Previdência, para que no prazo de 30 dias comprove ter concedido ao servidor a opção pela aposentadoria de sua preferência, assim como para que promova o cancelamento daquela preterida, sob pena de imposição ao gestor da multa do artigo 87, inciso 3º F, da nossa lei orgânica, no caso de descumprimento. Está em discussão o voto do relator. Está aprovado. Dando continuidade, eu tenho a seguir 3 processos de membros do tribunal. Primeiro, 199, 797 e 15, que é requerente o ex-conselheiro substituto, Dr. Jaime Tadeu Lechinski, em que ele solicita valores retroativos relativos ao auxílio moradia, instituído pela Resolução 51/2015, e não pagos quando em atividade. Os pareceres são todos uniformes pelo deferimento. É evidente que o valor devido é aquele compreendido desde a publicação da Lei Estadual 17.961/2014 até a data da inativação. Eu lembro no meu voto que, há semanas atrás, o mesmo benefício foi concedido pelo Acórdão 243015 a outro membro aposentado dessa Corte, relatado pelo conselheiro Dr. Artagão de Matos Leão. Então, me parece que as situações são idênticas, guarda absoluta consonância com a jurisprudência e a legislação pátria. Então, o voto é pelo deferimento do pedido. Discussão pelo deferimento. Aprovado. Eu tenho a seguir 2 processos, 28.358515, em que é requerente o ex-conselheiro Caio Márcio Nogueira Soares, e o processo 311.97015, requerido pelo conselheiro Hermas Eurides Brandão, e que, pedindo autorização, são casos absolutamente idênticos, eu faria o relato em conjunto. Na verdade, são requerimentos visando o pagamento a título indenização das férias não usufruídas por parte desses mesmos ex-conselheiros. As manifestações da DIJURE e do Ministério Público são pelo deferimento do pedido. Há apenas a indicação de que, quanto à forma de cálculo, não deveria ser adotada o que dispõe a Resolução 49 de 2014, uma vez que ela seria aplicável apenas aos membros da ativa do tribunal, ainda ativos, e que fosse adotado, então, como parâmetro de cálculo o vencimento à época da aposentadoria. No meu voto, eu entendo que essa matéria já está devidamente pacificada. Eu cito jurisprudência do Supremo Tribunal, que permite essa conversão de férias não gozadas, dada a sua natureza remuneratória. A diretoria jurídica levantou ainda o fato de que deveria haver alguma comprovação da impossibilidade de fruição. Eu cito justamente essa jurisprudência para caracterizar que não há essa exigência, que isso foi derrubada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e que trata-se de um direito que se incorpora ao patrimônio do servidor. Então, em linhas gerais, senhor presidente, o meu voto, acompanhando a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, cito também a manifestação do Ministério Público, no sentido de que seja deferido o pedido pela possibilidade de pagamento dessa indenização, conforme conveniência orçamentária e financeira da administração, sendo o cálculo feito na forma preconizada em ambas as manifestações da DIJURE e do Ministério Público, incidindo, evidentemente, as devidas atualizações monetárias, conforme também bem indicado pelo ilustre procurador. Então, o voto é pelo deferimento de ambos os pedidos nos termos expostos. Em discussão, em votação, os 2 votos estão aprovados.
Era o que constava da minha pauta e agradeço, senhor presidente. Agradeço, Vossa Excelência. Passo a palavra ao auditor Cláudio Canha. Obrigado, senhor presidente, mas não tem processo em pauta. Agradeço. Passo a palavra ao auditor, conselheiro substituto Tiago Barbosa Cordeiro. Senhor presidente, eu tenho um processo em pauta, mas se encontra adiado e solicito que permaneça assim. Permanecendo assim, passo a palavra ao auditor, conselheiro substituto Sérgio Fonseca. Senhor presidente, também a minha pauta, os processos estão todos em vista e os 2 que me foram devolvidos hoje eu peço que fiquem adiados, por gentileza. Estão adiados. Deixo a palavra livre. Não havendo interessados, declaro encerrada a sessão, ficando marcada a próxima para o dia 25 de junho, no horário regimental. Levanta-se a sessão.